A exposição iconográfica Página Inédita da Terra Goitacá, Alberto Frederico de Moraes Lamego, Vida e Obra, é um projeto da Academia Campista de Letras, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio do edital Retomada Cultural RJ2. A inédita pesquisa histórica sobre a vida de Alberto Frederico de Moraes Lamego teve sua primeira exposição realizada no foyer do Teatro Municipal Trianon entre 12 e 23 de dezembro de 2022. Na cerimônia de abertura, os autores do projeto detalharam um pouco do trabalho que resultou na exposição. Nascido em Itaboraí, em 1870, Alberto Lamego, autor de A Terra Goitacá, entre outras obras, produziu relevantes contribuições para a história do Brasil e de Campos, cidade que adotou já na vida adulta, deixando um relevante legado tanto por meio de seus escritos quanto pelos documentos e obras raras que reuniu em coleção ao longo de sua vida. E em cada painel da exposição, a vida do intelectual se revela sempre de forma interessante e encantadora. O personagem do passado volta à cena por meio da tecnologia para ter sua história contada. A exposição iconográfica sobre a vida e obra de Alberto Frederico Lamego é de uma importância para a nossa cultura enorme. Alberto Frederico Lamego foi membro da Academia Campista de Letras, ocupou a cadeira de número 28, cujo patrono é o Couto Reis, e foi uma pessoa que exerceu muitas atividades aqui na nossa cidade de Campos dos Goytacazes. Então, por meio do apoio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a iniciativa da ACL, o nosso acadêmico Genilson Soares, que é o tesoureiro da academia, trouxe essa iniciativa. Isso foi levado para a diretoria da academia e houve a aprovação por unanimidade. O projeto foi feito e encaminhado para a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro e houve a aprovação. E assim foi possível tornar realidade essa exposição iconográfica. Então é uma forma de resgatar a história, de preservar o nome dessa pessoa tão importante na história de Campos dos Goytacazes e do estado do Rio de Janeiro. Orgulhosos do resultado de um trabalho tão raro e tão necessário, os autores da pesquisa detalham a importância do projeto. A exposição Página Inédita da Terra Goitacá surgiu de uma parceria, com a Academia Campista de Letras, e que entendeu esse projeto como importante, comprou a ideia e deu uma série de estruturas para a gente poder concorrer ao edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Economia Criativa do Rio de Janeiro. E então, desde esse primeiro momento, que foi em dezembro de 2021, a gente vem amadurecendo essa ideia de como mostrar a vida do Alberto Lamego, o pai, esse que criou esse patrimônio importante que ficou em Campos durante muito tempo, que foi a biblioteca, a pinacoteca, que transformou o Solar dos Airizes num lugar de encontro dos intelectuais brasileiros, não só de Campos. Então é uma vida muito complexa, uma vida muito rica, com muitas histórias e que ainda não tinha sido narrado, explorado de uma forma mais detalhada. Reunir todas essas imagens, essa diversidade de material iconográfico foi um desafio muito prazeroso, Porque a gente lidou com fotos, com recortes de jornais, nós tivemos também muita a questão eletrônica, muita coisa digitalizada, Então foi juntar todas essas peças para formatar a exposição numa linguagem acessível, numa linguagem mais compreensível. Ao mesmo tempo foi muito desafiador, mas foi também muito prazerosa. Lidar, conhecer imagens, a gente teve acesso a imagens inéditas do interior do Solar dos Airizes, da família do Lamego, com no seu período que ele morou na Europa, na passagem sua aqui dele por Campos,
Então, e você lida com mídias diferentes e muitas imagens precisaram receber tratamento, né, digital para poder ter qualidade de impressão e ter uma qualidade apresentável, né? Então foi muito interessante, muito gratificante e é o que vocês estão conferindo aí nessa amostra que nós fizemos com muito carinho para reviver a história desse grande que adotou Campos como sua terra e contribuiu enormemente para a história dessa planície, essa rica planície dos Goitacás. Que é uma pessoa extremamente importante para a cidade de Campos, em particular, não só pela sua vivência na cidade, né, e sendo estreitamente ligado ao Solar dos Airizes, mas principalmente sendo lembrado como um grande pesquisador de história na nossa região e para a nossa região. Mesmo tendo morado durante tanto tempo na Europa, Lamego o tempo inteiro perseguiu e buscou documentos que dissessem respeito não só ao Brasil, né, fez a sua brasiliana, mas também como documentos relacionados à cidade de Campos, que nós poderíamos, numa licença poética, dizer que é uma campistana. A documentação que ele captou durante esse período, né, principalmente em Portugal e também em outros países da Europa, que hoje em dia estão a cargo do IEB, né, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E esse material é um material que a gente, durante muito tempo, ficou sem ter um acesso direto, né, porque dependeria de estar no local onde essa documentação estaria disponível, mas hoje em dia, com a questão da digitalização, a gente passa a ter um acesso mais fácil, mais facilitado, né, praticamente eu diria que hoje em dia o acervo Lamego deve estar perto de 100% digitalizado. Então, esse material e esse acesso foi extremamente importante para nós conseguirmos fazer a exposição e no decorrer da pesquisa para a exposição e no decorrer da execução da exposição, nós ainda tomamos conhecimento de outros materiais referentes ao Lamego que não estão em Campos e que a gente está providenciando a vinda para cá para que nós possamos aqui fazer o processo de digitalização e, consequentemente, criar um banco de dados ligados ao Lamego e deixar disponível aos pesquisadores, não só da cidade e da região, mas como do Brasil e até de fora do Brasil. Visando facilitar a compreensão de crianças e adultos sobre Alberto Lamego e fatos relevantes de sua vida, visitas educativas movimentaram o foyer do Trianon, encantando principalmente a criançada. Primeiro que o desafio é pensar num projeto educativo dentro de um contexto que é muito adulto. Por quê? Porque a exposição em si, de maneira geral, há uma circulação muito grande de pessoas que são mais adultas, né, que têm um entendimento. Então a ideia é trazer para o lúdico. Então o nosso primeiro desafio é como transferir a exposição para o lúdico de uma forma acessível para as crianças e que elas absorvam o conhecimento do jeitinho delas. Então, por exemplo, nós criamos a exposição na caixa. O que é a exposição na caixa? Nós fizemos uma colagem com algumas das ideias do que o Lamego fez, então o processo de formação, em outro momento, as viagens que ele fez, e aí botamos esses personagens, esses elementos de forma criativa dentro da caixa e a criança tem a autonomia de ir retirando e identificando os locais, né, por onde ele passou. Interessante a gente pensar sempre em trazer algum vínculo afetivo, por isso chamar o Lamego de tio. Ah, o tio Lamego, todo mundo tem um tio de bigode. Por que isso? Porque isso cria uma relação da criança com o personagem que está sendo exposto aqui na exposição. Então isso é bem interessante, porque eles fizeram desenhos sobre o Lamego do jeitinho deles. Desde o final de 2021, quando a gente começou a desenhar essa ideia, a gente mergulhou na vida do Alberto Lamego, conheceu esse personagem intrigante, cheio de complexidades. A gente veio, ao longo do processo, cada vez mais entendendo que era fundamental apresentar essa ideia, apresentar essa vida do Lamego e apresentar de uma maneira que trouxesse mais pessoas, não só as pessoas adultas que pudessem ver uma exposição e ler, mas que trouxesse as crianças, que trouxesse escolas
E foi um processo muito rico, um processo de muito aprendizado, não só da vida do Lamego em si, que é o nosso objeto aqui na exposição, mas também da vida de Campos. A gente teve muito suporte da Fundação Cultural, a gente teve muito suporte do Teatro Trianon, a exposição está no foyer do teatro, e toda a equipe técnica se empenhou muito para ajudar ela a acontecer aqui no foyer, criar um espaço expositivo bom. Alberto Lamego herdou, por herança da família de sua esposa, o emblemático Solar dos Airizes, local em que montou uma pinacoteca com peças raras. O bonito imóvel, hoje dependente de intervenções urgentes para não desabar, é fruto de uma interessante pesquisa que se transformou em livro, destacando o ilustre morador. O livro traz essa... Lógico, o solar é o objeto do livro, mas ele traz muito da vivência do Lamego no solar. Porque o Solar dos Airizes não é só um casarão, assim como o Lamego não é só um personagem simples, comum do nosso cotidiano, um fazendeiro clássico, mas ele traz muito da cultura e da meca da intelectualidade aqui para o nosso Airizes. Então o livro traz muito dessa vivência do solar, por que o solar tem importância, por que o solar traz para Campos essa diferenciação enquanto acervo, enquanto produção cultural, né? Então o livro é justamente essa ideia de trazer o Lamego do Solar dos Airizes numa função, numa junção ali de conhecimento, que é o que o Solar dos Airizes abrigou aqui. E ele traz para Campos muito da cultura, muito de acervos que ele conseguiu resgatar da Europa, conseguiu resgatar muito mapa, muito documento e uma pinacoteca fantástica para fazer do Solar dos Airizes o que a gente chama de meca da intelectualidade brasileira, não só de Campos, da região. Mário de Andrade e tantos outros intelectuais vieram aí para o Solar, passaram um tempo no Solar aí como hóspedes, muito por esse documento, vasto acervo que o Lamego trouxe. Eu, como pesquisador, não posso deixar de agradecer o fato dele ter tido a sensibilidade de reunir um acervo tão importante, né, tão marcante, relacionado não só à questão textual, iconográfico, né? A Pinacoteca Lamego é uma pinacoteca excepcional, foi adquirida, né, pelo Museu Antônio Parreiras, com obras de importantíssimos pintores do barroco, né, tanto belga quanto holandês. Em fevereiro de 2023, a exposição chegou ao Museu Histórico de Campos dos Goitacazes, na Praça do Santíssimo Salvador, apresentando a outra camada da população campista, a interessante pesquisa sobre Alberto Frederico de Moraes Lamego. Foi um processo de muitas amizades e muitas sendo construídas, de muita parceria e de fazer mesmo uma política pública funcionar. Então, a exposição está atendendo a crianças, está atendendo ao público adulto, está mostrando para Campos essa figura histórica, complexa que é o Lamego, e a gente espera que ela seja a primeira de muitas, que a gente possa se debruçar por mais personalidades e mais histórias e trazer, revelar, né, para Campos mais desses potenciais culturais que ela tem muito. Então, esse fato de nós termos vamos dizer assim, parcela inicial de busca de referência ao Lamego, que é importante que se diga que nós não tínhamos muita coisa até iniciarmos a pesquisa, quer dizer, a pesquisa foi fundamental para que nós tivéssemos acesso a esse material inédito, mas principalmente a partir do momento que outros setores, outros lugares ou até outros espaços de memória de outras cidades, sabendo do nosso interesse, se denunciaram, né, colocaram como detentores de acervo e permitindo que nós tivéssemos acesso a esse material e pudéssemos não só digitalizar, como fazer tratamento de imagem e para poder também produzir essa exposição belíssima, rica em informações, que vai servir a muitos pesquisadores. O Lamego, o homem, o historiador Lamego, né, a sua obra é muito conhecida, né, muito divulgada. Agora, e Lamego, o homem, né, nas suas relações familiares, sociais, né? Então é isso que esse foi o desafio, a parte que a gente entendeu que foi mais interessante, né?
mostrar, através dessa exposição, a origem familiar de Lamego, as suas relações sociais, as suas relações familiares, né? E mostrar o Lamego além da obra, o Lamego homem, né? Isso que foi muito desafiador e muito gratificante para a gente, para todos os 4 profissionais envolvidos, né, nesse projeto.